Olá pessoal, eu sou o Kleber Conká e estamos aqui trazendo uma das figuras que às vezes até dizem como um mito no carnaval. Uma pessoa que revolucionou, que criou, que está criando e faz o carnaval cada vez maior. É um ser humano que, na minha visão, representa hoje, de uma certa forma, ou de várias formas, realmente o carnaval. Então, hoje o Conversa Conká tem a honra de trazer aqui para conversar e bater um papo com a gente, nada mais, nada menos aqui, Mestre Laíla. Antes de tudo, falei em off aqui, agora vou falar na frente das câmeras, agradecer a sua presença e que para mim, de coração, é de uma importância ímpar, por tudo que representa. Como eu sou um amante do carnaval, cresci nisso e sempre tive como referência o Mestre Laíla. E hoje, poder estar aqui, batendo um papo, uma conversa e proporcionar isso para os espectadores, para todo mundo que vai curtir, nos assistir, ter a sua presença aqui para mim é realmente um marco na minha vida, de coração. Eu não tinha noção do quanto eu era importante para os amigos, né? E para a colaboração de sequência de suas profissões, né? Pudesse colaborar, né? com esse meio artístico, né? com as coisas do carnaval, né? Com os caminhos a serem tomados futuramente, que eu acho que vão ser outros caminhos, porque outras pessoas virão, né? Mas eu sou uma pessoa muito feliz, né? de poder colaborar com a arte, com aquilo que eu peguei lá no início, né? Lá atrasinho, lá quando eu era lá do meu morro, lá do Salgueiro, né? Que eu nasci e me criei lá. E fico feliz por contribuir. Alegria nossa. Eu queria, aproveitando esse gancho, mestre, de passasse, ilustrasse um pouquinho mais essa trajetória do Laíla no carnaval, como citou Morro de Salgueiro, enfim, um pouquinho disso. Deixa eu te explicar. Eu nasci e me criei lá no Morro de Salgueiro. A minha família é oriunda de lá. E eu, desde pequenininho, eu já tinha uma tendência, né, para esse meio, que é o meio da musicalidade. Lá na nossa época era muito difícil, né? E eu sempre tive os caminhos, as coisas brilhando, né, para que eu pudesse seguir essa trajetória. E eu comecei no Salgueiro, realmente, lá com meus 8 anos de idade. Eu fundei a Independente da Ladeira, uma escola de samba mirim na época, né? Onde as baterias nós fazíamos até surdo, porque não tinha de saco de cimento, que dava uma sonoridade. As batidas eram em latas, os repiques e caixas eram latas, né? E nós conseguimos aliar a musicalidade já da época da garotada, né? Através do meu comando, com uma outra parte alegórica que era mais do Totonho, um outro amigo meu de infância que já faleceu. E essa escola de samba mirim foi, durante 5 anos, sucesso absoluto. Nós pegávamos a Potegi, que era a rua onde eu morava, descíamos a Francisco Graça, parávamos na casa da Dona Alice, que era a ricaça do morro, pegávamos Janela Rock e vínhamos para a Praça São Espenha. E todo mundo buscava, na época, procurava saber qual era o dia que essa escolinha ia passar. E era fantástico. E lá estava um moleque magrinho, que eu era magrinho, eu já estou meio forte, né? Mas bem magrinho, e eu é que comandava, né? E de lá nós tiramos belos passistas para o futuro do Salgueiro, né? Que foi fundado em 54 ou 53, não me lembro. Tá certo? E a trajetória continuou, né? Eu fui me envolvendo, até que em 1959 para 60, o Salgueiro era dirigido pelo Nelson de Andrade. O cara era um peixeiro, mas de uma capacidade fantástica, através dos enredos que ele escolhia para o Salgueiro. E num passar desse da escola de samba mirim, o Independente da Ladeira, o Nelson tinha saído de uma reunião do Salgueiro e, quando viu, ficou abismado. Aí perguntou quem era a pessoa que tomava conta. Quem organizava? Eu me apresentei.
Ele pegou cinco reais na ocasião, na época, lá, em 59, né? Pegou e entregou em minhas mãos. Isso aí é para vocês dividirem entre vocês. Bom, conclusão. Começou, os adultos, por ter visto o dinheiro, começaram a se envolver lá, se meteu, peguei o dinheiro e entreguei na mão da família do seu Custódio. E ali acabou a brincadeira, né? Porque o dinheiro não apareceu e ninguém levou nada. E aí eu parei e fui convidado para ir para o Salgueiro. Porque as músicas lá, eu era metido a fazer as coisinhas lá de samba, e nós fazíamos lá na ocasião. E eu fui convidado pelo Duduca, que era presidente da aula de compositores do Salgueiro, para que eu ingressasse na aula de compositores, porque eu era meio metido a cantar também, né? Aquelas coisas de garoto do morro, né? E eu era fanzoca na ocasião da Ângela Maria, né? Como era do Nelson Gonçalves, e as minhas músicas que eu cantava lá de final de semana, mesmo garoto, era baseado aí. E os sambas que eu cantava. Aí eu fui convidado, fui para a aula de compositor de Salgueiro, e minha primeira participação no desfile de escola de samba no Rio de Janeiro foi em 1960, com o primeiro enredo afro-brasileiro, né, que o Nelson desenvolveu, que foi Palmares. Aí dali eu fui, né, me metendo em outras coisas. Nesse primeiro ano eu já fui de megafone, porque pelo fato de ser o mais jovem, a necessidade de levar o samba para lá e para cá para não atravessar, isso fui me entusiasmando, e comprei isso como não um meio de vida, mas era o meu lazer. Né? Uma verdade sua. Era verdade, era o que eu queria, era o que eu sonhava, entendeu? E daí a vida continuou, né? Tivemos sucesso no primeiro ano de campeonato de Salgueiro, que foi Chica da Silva. Eu fazendo esse trabalho, eu fui o único que saí da avenida gritando que era campeão do carnaval. Né? E aí foi campeão, e eu, pô, esse garoto é danado, e graças a Deus a vida, Papai do Céu me iluminou. Aproveitando um pouquinho esse gancho que o senhor falou, citou do Salgueiro, acho que dentro da história do carnaval é meio que um celeiro de grandes... sim. Pessoas do carnaval, influência lógico, que contribuíram. Né? Porque na época nós tínhamos o Natal, o Fuleiro, né? Tínhamos o Xangô, lá no Salgueiro aí existia o Calça Larga Velho, o avô, tá certo? E a gente conhece. O Salgueiro foi, quer dizer, isso em outras escolas tinha esses personagens, mas o Salgueiro teve nós que seguramos lá. O Salgueiro foi uma das primeiras escolas a lançar cavaquinho no desfile de escola de samba, mesmo, que foi através de seu Mazinho, que era pai da Roxinha. Né? Seu Mazinho tomava lá os beer night dele, ficava tocando na Birosca. Um dia que levou seu Mazinho lá para tocar, porque não era. Você sabe que antigamente era na palma da mão que nós ensaiávamos, né? Não tinha tom, nós íamos no tom de preferência, as coisas eram para outros caminhos, entendeu? Não, aí é brincadeira, tem polícia na área. O que é isso aí? Entendeu? Então as coisas aconteceram realmente, né, dentro da normalidade comigo, né? Eu nunca forcei barra com nada. Eu tenho uma coisa muito boa, sou muito trabalhador. E amo o que faço. E aí eu estou sempre aguçado para contribuir, né, com a parte artística daquilo que eu me envolvo. Tá. Nessa sequência, vamos pegar o Laíla chegando para Beija-Flor, vamos dizer. Como é que de fato se deu? Como aconteceu isso? Foi algum convite específico? Como aconteceu amigo, isso? Veja bem, eu nasci e me criei no Salgueiro. O Salgueiro andou numa fase lá muito ruim. Politicamente era muito difícil, né? Porque existia lá o grupo do Osmar, lá, que não aceitava, uma molecada que tinha lá, molecada no bom termo, né? Que não aceitava determinadas imposições das coisas, porque na época do Osmar eu já era diretor de harmonia, eu me tornei diretor de harmonia bem lá atrás, né? E nós vivíamos sempre em muita guerra, né? Porque já naquela época existia as pessoas que queriam tirar proveito do esforço dos outros.
E eu era muito brigão com relação a isso, e aí eu criei, na faixa etária de minha idade, um número muito grande de não adeptos, entendeu? E numa dessas coisas, em 74, né, nós fizemos o primeiro carnaval do João 30, né, que foi rei de França na Ilha da Assombração. E em 75 nós fizemos o Rei Salomão. E as coisas eram muito ruins. E os caras que cercavam o irmão era só que nós queríamos aparecer, que nós queríamos ser. Eu resolvi sair quando terminou o carnaval, e o João resolveu não fazer também. E o João teve o convite, que foi o Zequinha, que era mestre-sala do Império Serrano, mas que tinha uma convivência em Nilópolis muito grande, foi convidar o João para ir para Beija-Flor, que tinha uma escola do estado do Rio que queria que ele fosse para lá. É lógico que já deveria, o Zequinha estava vindo lá com o respaldo do Anísio e do Nelson. E o João resolveu ir, aceitar o convite, veio e conversou comigo, vamos. Eu falei, pô, cara, eu não vou, porque a minha paixão pelo Salgueiro era muito grande na época, nascido e criado lá, eu estava sem direção. Eu falei, não, eu não vou, mas vou colaborar muito contigo no carnaval. E realmente colaborei com as coisas musicais que o João não tinha conhecimento, né? Com escolhas de apontando diretores de bateria, apontando o samba do Neguinho, que foi o primeiro ano que o Neguinho escreveu lá, porque a escola queria o samba do Alves. E a escola foi campeã do carnaval, mas o João tinha uma conversa comigo. Se eu ganhar o carnaval, eu vou dizer que você me ajudou muito. Bom, bem. Beija-Flor campeão do carnaval, que nem ele mesmo acreditava, né? Campeão do carnaval, ele fez uma matéria dizendo o seguinte: para ser bi eu preciso do Laíla. Eu fiquei meio aborrecido com ele, pô, não foi isso combinado. E o Osmar tinha falado umas bobagens, porque meu sonho ainda era voltar para o Salgueiro. O Osmar tinha dado uma entrevista ao Osmar Valença que eu não fazia falta em lugar nenhum, né, no decorrer do carnaval. Então, se eu não faço falta em lugar nenhum, no meu pensamento, e ele é o presidente, eu não tenho que pensar nunca em voltar. E resolvi aceitar o desafio do João. Mas como é que eu aceitei? Eu sou um cara, eu sou espírita, né, tenho uma adoração pela minha religião, como acho que todos que têm as suas religiões devem ter paixão pelas suas. Eu resolvi ter uma conversa lá com os orixás, né, com o povo que manda, para saber se deveria ir ou não. E a resposta que eu tive é o seguinte: vai que vai ser seu caminho, tu vai ser muito feliz. E eu resolvi aceitar o desafio do João. E fui para lá em 77 para assumir as coisas. E a Beija-Flor teve a felicidade de ganhar 76, 77, 79 segundo, 80 ganhou. E em 80 eu fiz a Belmiro Gouveia na Unida Tijuca, no segundo grupo, com o Quiro e o Paulo César. A escola subiu para o primeiro grupo. Eu não estava muito feliz na Beija-Flor, me arranquei e fui fazer a Unida Tijuca, que foi o ano do Macobeba, né, dos carrinhos de copinha, etc. E as coisas firmaram, né? Tive a felicidade lá de fazer um grande trabalho, mas houve lá um desencontro também. Eu não sou de muito discutir. A hora que eu tomo minhas decisões, eu não discuto. Eu sou brigão, eu brigo pela arte. Eu brigo pelas coisas que eu acho que são corretas. Mas na hora de decidir, eu não brigo muito. Tá certo? A hora que eu não estou feliz, eu calo minha boca. E aí a decisão pode vir a qualquer momento. Entendeu? Então eu fui para a Unidade Tijuca, saí, depois regressei para Beija-Flor em 90, isso foi em 81, regressei em 88, final de 88, após o carnaval, para 89, que o João teve lá uma briga com o Paulinho Crespo, lá, né? Na avenida, etc., e falou para o Nelson Anísio que só ficava na Beija-Flor se eu voltasse. Eu não sabia disso, marcaram uma reunião para contornar, porque o João queria sair. O Anísio me ligou lá com o Nelsinho, eu fui para a casa do seu Nelson, lá irmão do seu Anísio, para contornar a situação, né, para ver o João que ele deveria ficar, que a escola tinha necessidade,
porque assim me foi pedido, né? E o João falou lá para ele o seguinte, só fica se Laíla voltar. E já voltei eu novamente. Mas durou até 92 só. Né? Porque o êxito do Carnaval dos Mendigos foi tão grande que as vaidades aguçaram demais, né, cara? As coisas... É muito ruim quando você faz, as pessoas te ignoram. É ruim demais. Sim, sim. E aí eu suportei ainda, né? Até 92, né? Fiquei na Beija-Flor, mas meio aborrecido ainda, etc. Me arranquei. Voltei em 95. E quando eu voltei, eu tinha passado, não tinha sido feliz em alguns trabalhos meus. Eu solicitei, eu fui procurar o Anísio. O Anísio estava de férias, né? Eu fui à procura dele para conversar. Falar, pô, eu estou a fim de trabalhar, de voltar no Carnaval. Porque ele já havia me solicitado algumas coisas antes com a Maria Augusta, né? E eu falei que não. No início do Milton eu não quis também voltar, tá certo? Eu aí conversando com ele, ele falou, faz o seguinte, fui 3 vezes visitá-lo, né? E ele falou para mim simplesmente o seguinte, vai lá pro barracão, fica por lá. Não me esqueço disso. Fui eu e o Saramandéia para ficarmos lá no barracão e nós não fazíamos nada. Né? Nós não fazíamos nada, mas eu tô. Aí fui me aproximando, comecei né? Essas coisas a entrar aqui, fazer. Mas de repente firmou, né? E aí eu voltei em 95 e estou até hoje lá, né? Contribuindo, fazendo o que eu dentro da Beija-Flor, o que eu tinha sempre em mente em realizar, né? Você como músico, né, e pelo seu trabalho hoje pela música popular, você há de entender, e você sabe perfeitamente os sacrifícios que nós tivemos para chegarmos, né? Exato. Nós éramos nada, né? O músico de escola de samba não tinha respeitabilidade em lugar nenhum, né? E através, né? Não era valorizado em lugar nenhum. Nós éramos o crioulo que fazia batucada para incomodar não sei quem, etc.